A modelagem dinâmica na etapa 1 inicia com um diagrama de casos de uso vazio e a primeira pergunta é exatamente quais são as funcionalidades do meu software. Então, pensando no jogo Pentágono, que a gente está discutindo agora nos últimos momentos, quais seriam essas funcionalidades? Uma funcionalidade inicial básica seria o quê? Olha, eu preciso ter a funcionalidade de início de partida. Tem que ter algum botão, opção de menu, sei lá o quê, para iniciar a partida. Muito bem, então criamos o caso de uso iniciar partida. Muito bem. Bom, que outras funcionalidades eu teria pensando no jogo Pentágono? Bom, eu tenho a ação do jogador, usuário, quando ele joga no seu turno. Né? Então, quais seriam as ações do usuário? Bom, ele coloca uma pedra no tabuleiro, ele gira o quadrante. Então, poderíamos pensar, já discutido antes, né, como dois casos de uso. Então, vamos pensar no caso de uso colocar pedra e vamos pensar no caso de uso girar quadrante. Bem, bom, funcionalidades básicas do jogo, digamos que sejam essas, pelo menos por enquanto. Né? A outra pergunta inevitável quando eu faço a modelagem dinâmica com diagrama de casos de uso, né, é quais são os elementos externos que interagem com este meu programa. Bom, um elemento externo óbvio é o jogador. Então eu preciso ter uma interface para esse jogador, uma interface gráfica para o usuário, né, pensando em implementação, para esse usuário que é o jogador poder disputar partidas do jogo Pentágono. Então, elemento externo jogador, criamos um ator associado a ele, vou chamar esse ator de interface jogador. Bom, este jogo em particular, essa implementação do Pentágono em particular, esse exemplo que vai ser desenvolvido, que está sendo desenvolvido, ele é feito para jogar em rede. Para jogar em rede, ele vai usar uma ferramenta, um recurso chamado NetGames, NetGames desenvolvido por Leonardo de Souza Brasil. E este NetGames faz com que os nossos jogos sejam desenvolvidos como uma aplicação cliente-servidor, né? Onde esta parte que nós estamos desenvolvendo, que contém a implementação do jogo, seria o cliente, e o servidor é um servidor já implementado que funciona para qualquer jogo. Né? Então, este programa que nós estamos desenvolvendo, ele precisa conversar com este outro elemento externo, que é o servidor NetGames, ou NetGames Server. Né? Muito bem, então nós precisamos de um outro ator que corresponde a essa interação com esse elemento externo, que é o NetGames Server. Então criamos um outro ator, vou chamar interface NetGames Server. Muito bem. E próximo esforço na produção do diagrama de casos de uso é perguntar, olha, que elemento externo participa de cada caso de uso? Bom, iniciar partida. Iniciar partida certamente envolve a interface do jogador, é uma iniciativa do jogador. E certamente envolve o NetGame Server. Por quê? Porque ele é o elemento que liga jogadores remotos. Então, se um jogador inicia a partida, o outro jogador, ou toma a iniciativa de iniciar a partida, o outro jogador tem que perceber isso de algum modo. Da mesma forma, quando um jogador coloca a sua pedra, então esse caso de uso tem que estar ligado à interface do jogador, assim como o girar quadrante são casos de uso naturalmente associados à interface do jogador. Essas ações precisam ser percebidas pelo adversário que está do outro lado. Bom, para isso, eu preciso também associar esses dois casos de uso também ao NetGame Server, ao ator
correspondente à interação com o NetGame Server. Muito bem. Então, num primeiro momento, nós teríamos esta configuração. Tá? Só que nós precisamos agora dar uma pausa para discutir algumas especificidades desse suporte chamado NetGames, esse suporte para jogos distribuídos chamado NetGames, e em função de algumas peculiaridades dele, outros casos de uso surgirão aqui. O uso do NetGames como suporte ao desenvolvimento de um jogo distribuído, que nós vamos fazer isso, né, nesse desenvolvimento, ele implica na ideia de que o programa que nós estamos desenvolvendo ele vai rodar no equipamento de um jogador, como está exemplificado aqui nessa imagem, jogador 1, jogador 2. No nosso caso, o Pentago, 2 jogadores, jogos com outra quantidade de jogadores, ok, quantos forem necessários. E interligando esses jogadores, nós temos o NetGame Server, que roda num servidor representado aí no meio, né? Muito bem, então a ideia é que o fato de nós organizarmos o nosso jogo, o nosso programa de jogo dessa maneira, usando o NetGames, tem que obedecer a um conjunto de restrições do NetGames, que aliás é a regra geral. Quer dizer, sempre que eu reuso um artefato, esse artefato reusado serve para me facilitar a vida de algum modo, mas ele me traz algumas restrições que eu devo obedecer. Muito bem. Como fazer então o desenvolvimento de um jogo baseado no reuso do nosso suporte NetGames, um nosso jogo que converse com este elemento externo, com este programa externo no NetGame Server? Bom, uma primeira comunicação é exatamente a conexão. Quer dizer, para um jogador disputar partidas, ele precisa estar conectado ao servidor, ao NetGame Server. Então, a primeira comunicação seria o conectar, representada aí na tela. Bom, essa solicitação de conexão ao servidor, naturalmente, implicará em um caso de uso na minha modelagem que não estava ainda lá na configuração anterior. Bom, o complemento do conectar, aí está uma outra comunicação, é o desconectar. Então, quando eu não quero mais estar conectado ao servidor para disputar partidas, eu vou fazer a solicitação de desconectar. Isso também precisa ser um outro caso de uso. Bom, uma terceira comunicação necessária com o NetGame Server, aí está colocada, é a solicitação de início de partida pelo jogador. Quer dizer, quando um jogador quer iniciar uma partida, ele tem que fazer esta solicitação ao NetGame Server. O que faz o NetGame? Então observem que na nossa modelagem anterior já existia um caso de uso iniciar. Só que se a gente pensa no caso de uso iniciar no escopo de uma aplicação centralizada, bom, o caso de uso iniciar seria definir todos os elementos para o início de uma partida. Quando nós usamos o NetGames como elemento reusado para intermediar a interação entre jogadores distribuídos, o caso de uso iniciar tem um outro contexto, uma outra finalidade. Nesse caso, o caso de uso iniciar basicamente é uma solicitação ao servidor. Servidor, eu desejo iniciar uma partida. Qual é a reação do servidor a uma solicitação de início? Bom, primeiro ponto, ele faz o seguinte, ele verifica, eu tenho jogadores suficientes conectados, então no caso do Pentago, são necessários 2 jogadores conectados. Então, se não houver 2 jogadores conectados, o servidor não faz nada, não dá para iniciar a partida. Porém, se eu tiver 2 jogadores conectados ao servidor, o que é que o servidor vai fazer? Ele vai me dar a resposta, e a resposta aí está colocada. Haverá uma solicitação, uma determinação de início de partida, dessa vez partindo do servidor para os jogadores conectados. 2 jogadores para o Pentago. Então observa que tanto o jogador que fez a solicitação de início vai receber essa determinação de iniciar partida do servidor, quanto o outro jogador que estava apenas conectado, mas não pediu para iniciar partida. Bom, e uma outra comunicação ainda que precisamos considerar, essa que acontece já com uma partida iniciada, é o quê? Olha, quando o jogador, no seu turno, executa suas ações,
no nosso caso do pentágono, colocação de pedra e giro do quadrante, né? As ações que um jogador faz do seu lado têm que ser vistas na interface do outro jogador do outro lado da conexão, né? Então, ao fazer sua jogada, um jogador deve enviar jogada. No caso do pentágono, tanto a colocação de pedra no quadrante, numa posição do quadrante, quanto o giro do quadrante são jogadas a serem enviadas. Então, na sua vez, o jogador, no seu turno, na sua ação, o jogador envia a jogada ao servidor, como a gente vê aqui à esquerda na imagem, e o servidor vai pegar esta jogada recebida e vai enviar a jogada ao outro jogador. Então observem aí na imagem duas comunicações. À esquerda, enviar jogada, à direita, receber jogada. O enviar jogada à esquerda não precisa ser um caso de uso propriamente. Esta ação pode estar inserida dentro do caso de uso ou dos casos de uso referentes à ação do jogador. No nosso caso do pentágono, como nós temos um caso de uso colocar pedra e outro caso de uso girar o quadrante, dentro desses casos de uso nós precisaremos invocar a ação de envio de jogada. Por outro lado, a comunicação da direita, o receber jogada, esse é um novo caso de uso. Então precisamos prever um caso de uso receber jogada que inicia com esta iniciativa do servidor. O jogador recebe uma jogada e tem que dar o tratamento devido segundo a lógica do jogo. Bom, considerando então esses casos de uso que vieram em função do reuso do NetGames, nós observamos agora o nosso diagrama de casos de uso com uma configuração diferente. Então observem, antes da gente considerar o uso do NetGames, nós tínhamos basicamente os mesmos dois atores que estão colocados aí e os três casos de uso de cima: iniciar partida, colocar pedra e girar quadrante. Bom, surgiram agora os casos de uso de baixo, né? O conectar e o desconectar, nós já discutimos, conexão e desconexão do servidor. O receber jogada, que é uma contrapartida da ação do jogador local, quando coloca pedra, quando gira quadrante e envia jogada, o outro lado deve receber jogada, então caso de uso receber jogada. E lá embaixo de todos, receber determinação de início é o quê? É a contrapartida do iniciar, quer dizer, um jogador envia solicitação de início ao servidor e o servidor, constatando que é possível iniciar uma partida, manda os jogadores iniciarem essa partida. Então todos devem receber essa determinação de início, isso é então um outro caso de uso. Então esse seria o conjunto de casos de uso do nosso jogo pentágono, considerando o uso do NetGames, e além do conjunto de casos de uso, os atores, um ator associado à interface gráfica do jogador, o usuário-jogador, e o outro ator correspondente à necessidade de implementar uma interação com o NetGames Server. Muito bem, a modelagem dinâmica ela segue agora com outro diagrama, o diagrama de visão geral de interação. Vamos criá-lo então. Vou dar um nome para ele, ordem dos casos de uso. Muito bem, então o que nós temos que fazer agora para iniciar esse diagrama, colocar todos os casos de uso. Se aqui no diagrama de casos de uso, nós temos 2, 4, 6, 7 casos de uso, muito bem, eu preciso ter 7 nodos uso de interação correspondentes a esses casos de uso. Muito bem, façamos isso agora. Bom, então, inserindo no diagrama de visão geral de interação os nossos 7 casos de uso como nodos uso de interação, aí estão. Eu também posso inserir um nodo inicial, apresentando então o início da execução do programa, um nodo final de atividade, representando o encerramento da execução do meu programa. E agora a questão é, em que ordem esses casos de uso acontecem?
Então isso nós temos que responder agora. E essa resposta basicamente é decisão de projeto. Eu posso dizer o seguinte: olha, uma vez iniciado o programa, todas as ações acessíveis na interface, conectar, desconectar, girar quadrante, colocar pedra, todas elas podem ser acionadas. Todas elas podem ser acionadas, gerando o resultado esperado, digamos assim, cenário principal. A gente conhece o conceito de caso de uso, né? Ou não, ou simplesmente imaginem que eu clique em girar quadrante, assim que o programa é aberto, então eu não tenho nenhuma partida sendo executada. Então, se eu mandar girar quadrante, eu devo ter uma mensagem de erro dizendo: olha, você não tem uma partida iniciada, coisa assim, ou simplesmente desabilito essa ação de interface e ela não acontece. Ela não pode acontecer, porque ela está desabilitada. Eu digo: olha, só permito que se tente girar quadrante a partir do momento que eu tenha uma partida iniciada. Então, observa em que ordem os casos de uso podem acontecer. Isto é resultado de uma decisão de projeto. Bom, aqui o diagrama de visão geral de interação está encaminhado. Por favor, acompanhem o meu cursor. O cursor está lá em cima. Eu disse, decisão de projeto, que olha, quando o programa quando é posto em execução, eu tenho duas possibilidades. Escolher conectar, e esta guarda conectar está significando isso. Eu escolhi o caso de uso conectar. Ou a outra possibilidade que está aqui em destaque, sair. Então, ou eu posso conectar ou eu posso sair. As outras funcionalidades não estão acessíveis. Decisão de projeto. Muito bem. Sair significa encerrar o programa. Se eu escolho o caso de uso conectar, quando eu executo o caso de uso conectar, o resultado disso é: eu consegui estar conectado, eu estou conectado, êxito, ou eu não consegui estar conectado. Então, se eu estou conectado, eu venho para esta condição que aqui está colocada, em destaque. Se eu não estou conectado, se eu não consigo conectar, eu volto à condição inicial, onde novamente, ou eu tento conectar de novo, eu encerro o programa. Muito bem, supondo então que a minha tentativa de conexão teve êxito e eu estou nesta situação conectado, o que pode acontecer? Bom, eu também posso escolher sair do programa, encerrar o programa, ou eu posso escolher desconectar. Se eu executar o caso de uso desconectar, eu volto aqui para a minha condição inicial. Bom, nessa situação onde eu estou conectado, eu posso sair, eu posso desconectar, ou eu posso iniciar uma partida. Ou tomar a iniciativa de iniciar uma partida, ou esperar que alguém peça para iniciar a partida e eu, estando conectado, estou disponível para isso. Bom, como é que eu solicito? Estando conectado, então eu posso solicitar iniciar uma partida. Vamos fazer isso. Então, aqui nessa situação, eu escolho nem desconectar nem sair, mas eu escolho a condição iniciar. Muito bem. O que acontece quando eu executo o caso de uso iniciar partida? Bom, eu mando uma solicitação para o servidor e o que vai acontecer? Se o servidor tiver jogadores suficientes conectados, ele vai me mandar a determinação de iniciar partida, que seria esse caso de uso. Porém, pode ser que o servidor não tenha a quantidade necessária de jogadores conectados. Então, aqui após o caso de uso iniciar partida, nós precisamos colocar um nó de decisão. Aqui está o nó de decisão. E esse nó de decisão tem duas possíveis saídas. Olha, há jogadores conectados e o servidor vai me mandar iniciar uma partida. Ou a outra possibilidade é: não há jogadores conectados e o servidor não vai me dizer nada, e se eu quiser iniciar uma partida, eu vou ter que pedir novamente. Ok? Então, situação aqui sem jogadores. Ok. E aqui a condição é com jogadores. Muito bem, então
após o iniciar. Bom, e uma vez executado o caso de uso receber solicitação de início, eu estou com uma partida iniciada. Vamos colocar um nó de decisão aqui, porque nós temos diferentes possibilidades uma vez que nós tenhamos uma partida iniciada. Deixa eu afastar isso daqui. Muito bem. Bom, só que eu posso chegar aqui ao caso de uso receber determinação de início tendo executado antes o caso de uso iniciar partida, que foi o que eu descrevi até agora, ou sem isso. Porque, veja, eu estou conectado, eu solicito o início de uma partida, em seguida eu recebo a determinação de início, isso vale para o jogador que pediu para iniciar a partida. Só que o outro jogador que está apenas conectado e não vai pedir para iniciar a partida, ele vem daqui da situação conectado direto para a execução do caso de uso receber solicitação de início. Receber determinação de início. Então, receber início, a condição, abreviando. Muito bem, então eu vou executar o caso de uso receber solicitação, receber determinação de início, né, seja executando iniciar partida antes ou não, né, diretamente da situação conectada. E uma vez que eu execute o caso de uso receber determinação de início, eu tenho uma partida iniciada. Bom, com uma partida iniciada, uma partida em execução, o que eu posso fazer? Bom, se é minha vez, eu posso executar o caso de uso colocar pedra. Eu posso executar o caso de uso girar quadrante. Muito bem, vejam. Sendo o meu turno, condição é o meu turno e eu escolho colocar pedra. Muito bem. E girar quadrante, mesmo espírito. É o meu turno. E eu escolho girar. Muito bem. Bom, outra possibilidade é não ser o meu turno e eu receber a jogada. Então, também posso vir para cá e receber a jogada. Condição, basta apenas receber. Muito bem. E após isso eu vou para onde? Bom, tem aqui algumas possibilidades. Primeiro é o seguinte, nos três casos, né, dos três casos de uso, colocar pedra, o receber jogada e o girar quadrante, é possível que eu tenha uma vitória. Olha, a partida encerrou, tem uma vitória. Então o que acontece? Eu vou precisar, deixa eu colocar um outro nó de decisão aqui embaixo. Para dizer o que? Olha, quando eu executo esses casos de uso, eu venho para cá. E aí eu passo a ter nesta situação duas possibilidades. Que é o quê? Olha, se a partida não estiver encerrada, eu volto para cá. E aí, vou fazer o quê? Bom, segue a partida. Segue a partida. Quem tiver que jogar, joga. Segue a partida. Então, aqui a condição para eu voltar para cá é a partida está em andamento. Partida, andamento. Bom, e se essa condição não for verdadeira, quer dizer, a partida está encerrada,
para onde eu iria? Bom, eu vou lá para a situação onde eu posso iniciar uma nova partida. Então, pegando aqui, ou seja, essa situação aqui em cima, antes de solicitar iniciar partida. Vamos ajeitar isso aqui direito. Muito bem. E aqui então eu teria a condição, a negação da condição anterior. Note partida em andamento. Muito bem, note partida em andamento aqui está. Vamos ver se nós conseguimos ver esse diagrama inteiro. Menos, aqui está, muito bem. Aí está então o meu diagrama de visão geral de interação, que tem a ordem dos casos de uso. Com a finalização da construção do diagrama de visão geral de interação, nós fizemos todos os esforços correspondentes à modelagem dinâmica da etapa 1. Então, encerrando a etapa 1, nós obtivemos este diagrama de casos de uso, obtivemos este diagrama de visão geral de interação que estabelece o sequenciamento dos casos de uso e encerra-se aqui a modelagem dinâmica. A seguir, ou eu vou para a parte 4 da etapa 1, se eu já passei pela modelagem estrutural, ou se começou a parte de modelagem com a modelagem dinâmica, que nós vimos agora. A seguir, você veria modelagem estrutural, tratamento com diagrama de classes.